Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Radhe Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Oh Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Krishna Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Oh no, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh Krishna, Krishna, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Bol, 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 Hari Bol. Hari Bol, 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 Hari Bol.
हरि बोल 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 हरि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तुलसीदेवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ते प्रदे देवी सप्तभद्रे नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधक्षय इत्याश्च प्रामादिकर्म गमः। कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वन्दे नमस्ते शरणं
Vadami Radham Madhuramritam Vadami Radham Karunavaradram Saturmamanaste Gatirnaka Saimasandara Sikanda Sekharam Smerohat Murali Manohara Radhika Rasikamang Kripanide Sapriya Charana Kinkarin Kuru Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama So first of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, Bhakti Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and present all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya-lila Pravishtam Vishnupada Stotarashada Srila Bhakti Vedanta Srila Bhamana Goswami Maharaj e Nitya-lila Pravishtam Vishnupada Srila Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, e ao mesmo tempo minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya-lila Pravishtam Vishnupada Srila Swami Maharaj, também Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshadhara Goswami Maharaj, minhas reverências a Srila Bhakti Vigyana Srila Bharati Goswami Maharaj e a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e minhas reverências aos meus convidados aqui presentes nesta noite. Muito respeitáveis. So, today is very super excellent, auspicious day. Ekadashi Mahatithi, Nam Sankirtan also. Então, hoje é um dia muito super excelente, sagrado, muito auspicioso mesmo, porque é o dia de Ekadasi Mahatiti, dia do Nama Sankirtana. And especially in this Ekadashi Maha, they are also doing Nam Sankirtan Sri Radha Govinda Gauriya Math. Então, nesse dia de Ekadasi Titi aqui, nós estamos fazendo Nama Sankirtana aqui em frente a Sri Radha Govinda. Hello, Sri Radha Govinda Gauriya Math ki. Actually, Gurudev Sri Narayana Goswami Maharaj, he also established this temple. Na verdade, Srila Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaj, foi ele que estabeleceu, que fundou esse templo. And Gurudev also, one night, he was sleeping in this temple also. E Srila Gurudeva, inclusive, ele dormiu, né? Ele passou uma noite dormindo, ele passou nesse templo aqui uma noite. Now that side, now we are coming this side. Antes o templo era daquele lado e agora o templo é desse lado. For this regard, Sunanda, he also built very nice, beautiful tomb in that side also. Por isso que o Sundarana Prabhu, ele construiu tipo uma cúpula muito bonita naquele lado ali do prédio. Then I go, time is going very fast. Then again we have come this side, no problem. Então o tempo ele passa muito rápido. Então agora a gente está aqui com o templo desse lado. Não tem problema. Maybe after few days we also take this side also. Talvez daqui a alguns dias a gente também tome o outro lado ali do prédio.
are going step by step. Porque os sadhus, eles fazem tudo pouco a pouco, passo a passo. Um passo de cada vez. People just want to say, I want to stay little bit sit need, place need. Então, às vezes, as pessoas elas querem sentar em algum lugar, elas falam assim, eu só preciso de um espacinho para sentar. Then completely you are lay down for whole chair. Mas ela vai sentando, e quando vê, ela deita no lugar. So Sundarananda Prabhu is very generous and he gives us this place also again return back to us. Então, o Sundarananda Prabhu ele é muito generoso. Ele tá nos dando esse local aqui, de volta esse local está aqui com a gente. And Gurudev also told, I was there in his house. Yes, that way upstairs, downstairs you can do your shop, but upstairs should be temple. E eu estava lá na casa do Sundarananda Prabhu quando o Srila Gurudeva falou. Ele falou assim, Srila Gurudeva, sim, você tem esse prédio aqui nessa rua, embaixo você pode ter a sua loja, mas em cima deve ser um templo. So I believe Guru Mukha Padamvakka Chitte Koriya Oikka Arna Koriya Mani Vasha. Guru Vakka. The instruction of Guru, that is eternally truth. Então, eu tenho fé nas instruções do Guru, né? Porque a instrução do Guru é uma verdade eterna. And so slowly we also try to build this step by step. Então, pouco a pouco, passo a passo, a gente tentou construir isso aqui. Especially Lilananda Prabhu, he gave his so much energy give to us. Especialmente Lilananda Prabhu. Also other brahmacharis, Jai Govinda, Guru Krishna, another Ramachandra, all they also are devotees and they also giving their energy, body, mind, space, wealth, money, everything. Então, o Lilananda Prabhu, ele deu tanta energia pra gente. Também outros brahmacharis, como Jai Govinda Prabhu, Gora Krishna Prabhu, Ramachandra Prabhu, tantos devotos, vários devotos, tantos que dão corpo, mente, palavras, dinheiro, tudo. And so I want this temple to be very nice, just slowly building. Então eu quero que esse templo fique bem legal e pouco a pouco isso vai sendo construído. So, because if you practice spiritual things, you need three things. Porque quando a gente vai praticar a vida espiritual, 3 coisas são necessárias. First, need one place that is called mandir, ashram. É necessário que haja um local, um templo, mandir, ashram. Second, need shastra, scriptures, shastra. Segunda coisa necessária são as escrituras. Third, that is your guru and Vaishnava. Terceiro é o mestre espiritual, Guru e Vaishnava. If not temple, where you gathering together and discuss about Harikatha and Krishna consciousness. Se não houver o templo, né, onde que vocês irão se reunir e vão falar sobre consciência de Krishna, sobre Harikatha? Understand? Every religion person, they first to build the temple ashram. That time they can also discuss Harikatha. Todos os religiosos, primeiro, eles sempre buscam isso, construir um templo, um ashram, um monastério, para naquele local eles poderem falar sobre Deus, Harikatha. Without temple we cannot gather sit together. Yeah. Se não houvesse o templo, a gente não ia ter conseguido se juntar aqui, sentar todo mundo junto. For this our Shastra saying need one temple, mandir. Por isso que o Shastra, a Escritura diz que é necessário sim haver um templo, um mandir. Where they all together sitting and discuss Krishna Katha and also how to learn good behavior, Shuddha Sadachara. Onde todos podem se reunir, se sentar juntos, discutir Harikatha, falar sobre Deus. E também nesse local as pessoas podem aprender como se comportar de maneira pura. Shuddha Sadachara. How to worship Thakurji. E também nesse local as pessoas podem aprender a adorar a deidade. And second, I told, what name? Shastra, scriptures. Scriptures is called the law book. Então eu falei que 3 coisas eram necessárias. A segunda, então, é a escritura, o Shastra. A escritura é como se fosse é um livro de leis. For this regard, Vasudev Goswami, he manifested all Ved, Puran, Upanishad and scriptures. Então, por isso, né, que Vyasadeva Goswami ele manifestou todos os Vedas, Puranas, Upanishads, que são as escrituras, a legislatura. Because this is called the evidence. The scriptures give the
evidence. Porque as escrituras, elas dão uma evidência, elas são uma prova. Understand? Just not on the speaking what you are coming in your mouth, you cannot speak. You have to quote it, that the verse from the scriptures. Você não pode falar da boca para fora o que você quiser, não. Tudo que você falar tem que estar embasado, tem que estar comprovado por um verso nas escrituras que você tem que citar. And what is speaking audience should be also, again, he is speaking truth or just in his mouth is coming. E a plateia, né, que está ouvindo deve pensar o que a pessoa está falando, o palestrante, ele está falando de acordo com a escritura ou uma coisa que ele está falando simplesmente da boca para fora? Give an example. If you go to the court, lawyer he speaks the evidence from the law book. Then that evidence also should be in the law book and judge also mention yes or no. Então, por exemplo, né, no direito, né, num fórum, num tribunal, tem um advogado, o advogado ele vai citar leis que estão no código de leis e tal, e aí ele vai falar tudo baseado nas leis, e o juiz depois ele vai julgar, realmente, essa lei faz sentido ou não, está presente ou não. That means lawyer what is speaking that should be in the law book. Otherwise judge will not accept his quotation. Ou seja, tudo que um advogado diz tem que estar mencionado no código de leis. Senão o juiz não vai aceitar a petição, né? Ou o... Como é que fala, Vrindavana? Petição do advogado. Understand? In the same way, Ved, Puran, Upanishad, Srimad Bhagavad Gita, this is called our law book. Então, Veda, Purana, Upanishad, Bhagavad Gita, as escrituras são como se fosse nosso livro de leis, nosso código de leis. So you have to learn the some slokas, Gita, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad Gita. Then who is speaking? That he is speaking truth or wrong? Então vocês também devem, portanto, aprender versos das escrituras, aprender o Bhagavad Gita, que aí quando você ouvir alguém falando, você vai poder considerar se o que aquela pessoa está falando é verdade ou não. So now coming with this second need is what? Scripture, Shastra. Então a segunda coisa necessária para a vida espiritual são as escrituras, Shastra. And for this regard Shastra scriptures, you have to distribute the people. Por isso que a gente deve distribuir para as pessoas as escrituras, dar para as pessoas. That means you have to big book distribute to everyone. Ou seja, a gente deve fazer distribuição de livros para todo mundo. This is very important. If you book distribution, then this is the best preaching. Porque a melhor pregação que tem é a distribuição de livros. Bhaktivedanta Swami Maharaj, he gave intents in this world. He told, all you distribute my books and print my books. That is called Priya Mridanga Seva. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj ele deu muita ênfase nesse ponto. Todo mundo, ele dizia, todo mundo deve imprimir os livros e distribuir esses livros. Very nice also book also print out what is writing. Amor eterno. Eternal love. Look, everybody read this book. Então o nome disso é Brihad Mridanga Seva. Portuguese, very nice book also. Então esse livro Amor Eterno, muito bonito, está em português, todos devem ler. Good answer. Eu. Sorry, go visit answer. Very nice. Everybody should be enthusiastic. Então, And distribute the books. Tem uma foto bem bonita, todos devem ter muita animação nisso, né? Em ler os livros e distribuir para todo mundo. And also Sanyam Dasakam, as Portuguese books. Very nice. Esse outro livro também em português. Raghunath Goswami's Sanyam Dasakam. Então esse outro livro também, Swanandashikam, de Srila Raghunatha Das Goswami, também está em português. You have to keep one book in your house. Vocês têm que guardar cada livro na casa de vocês, ter o livro em suas casas. Because you will listen Harikatha, then after Harikatha you go, then you will forget. Porque vocês ouvem o Harikatha, mas quando acaba o Harikatha, você esquece tudo que você ouviu. This is true. Não é verdade? After Harikatha, then when you do Arati, you take Prasad, just go down. Then you will forget. You heard Maharaj told, I don't know. Então, depois que tem o Harikatha, tem o Arati, a Prasada, e quando você desce as escadas do templo, o que o Maharaj falou? Ih, nem sei mais. Você esquece o Harikatha. So for this regard, need books.
Então por isso que é necessário ter os livros. All you are qualified. Todos vocês são muito qualificados. So everybody had to print out the books. Just transcribe the Harikatha Gurudeva. Então todos vocês devem imprimir livros, né? Transcrever, apenas transcrevam esse Harikatha de Gurudeva. So what this is the scripture, Shastra need. And third, what did I say? Guru and Vaishnava. Who leads to us properly, that is called who guides to us to perform bhajan and sadhana. Então a terceira coisa necessária, como estava dizendo, é o Guru e o Vaishnava, né? Eles vão guiar a gente apropriadamente na nossa vida espiritual. Binu Guru Bhavanidhi Tarena Koi Jo Binch Sankara Sama Hoi. Tulsidas Ramcharitmanas explain, without accepting Guru, if you have knowledge as like Brahma and Shiva, you cannot deliver from this material world. Tulsidas, ele diz no Ramcharitmanas que mesmo que você tenha um conhecimento, né, equiparável ao do Senhor Brahma e do Senhor Shiva, se você não tiver um Guru, você nunca vai poder se libertar do mundo material. So need taking shelter, lotus feet of Guru and do bhajan and sadhana. Então é muito necessário isso, você se abrigar nos pés de lótus de um Guru, do mestre espiritual e fazer bhajan e sadhana, praticar a sua vida espiritual. Because Guru, he will give the perfect direction to you, how to do bhajan and sadhana. Que o Guru ele vai te orientar perfeitamente em como você pode levar, conduzir a sua vida espiritual, o seu bhajan e sadhana. And Guru give perfect instruction to you. Give up two things. You have to follow two things, Guru instruction. E o Guru ele fala assim, você tem que seguir duas instruções. That is called Anukulasa Sankalpa Pratikulasa Vivarjana. Anukulasa Sankalpa, which are favorable for bhakti, you have to accept. And those who are unfavorable for bhakti, you should reject. Então o Guru ele fala assim, você tem que fazer isso, Anukulasa Sankalpa, você tem que sempre aceitar aquilo que é favorável para a sua vida espiritual. E Pratikulasa Vivarjana, você tem que sempre abandonar tudo aquilo que é desfavorável para a sua vida espiritual. Anukulasa, which are favorable for bhakti, you have to accept. Então você tem que aceitar tudo aquilo que é favorável para a devoção a Deus, favorável a Bhakti. Or simultaneously, which are unfavorable for bhakti, should reject. E ao mesmo tempo você tem que deixar de lado, rejeitar tudo que é desfavorável para Bhakti. Unfavorable for bhakti, that is called associations of sadhu sangha. That is called favorable for bhakti. Então o que é favorável para Bhakti, né, para essa devoção? É se associar com o santo, sadhu sangha. Or unfavorable bhakti, which are the unfavorable bhakti? So asat sangha. Give up the bad association, asat sangha, tag. E o que é uma coisa desfavorável para sua Bhakti, sua devoção por Deus? É a satsanga, ou seja, uma má companhia, se associar com coisas e pessoas ruins. And if you not give up the bad association, asat sangha, tag, and even you follow the some rules and regulations, you never to develop your sadhana and bhajan. Se você não rejeitar, deixar de lado completamente esse envolvimento com coisas e pessoas ruins, a satsanga, mesmo que você siga algumas regras da vida espiritual, você na verdade nunca vai conseguir desenvolver a sua vida espiritual. Okay? Asat sangha means those are criticized to Guru and Vaishnava, never associate with them. O que é uma satsanga, uma má companhia? Se envolver com uma pessoa ruim. É você se envolver com uma pessoa que critica Guru e Vaishnava. Nunca se associe com uma pessoa que critica Guru e Vaishnava. This is very important. Isso é algo muito importante. Asat sangha tag shastra vichar. Give up the bad association and always follow instruction of sadhu and guru. Então por isso que as escrituras dizem, sempre abandone a má associação, má companhia e sempre siga as instruções do Guru e das escrituras. And in this way do bhajan and sadhana. E assim faça seu bhajan e sadhana. So for this regard, again I remind you, need three things. That is called first, what did I say? Mandir, ashram or mandir. Então, como eu estava explicando, que três coisas são muito importantes para a vida espiritual. Qual é a primeira que eu falei? É o templo, o mandir. Why mandir need? Por que é necessário ter um templo? All meet together and how to practice devotion service to Lord. Para que, né, vocês possam se reunir e praticar serviço devocional ao Senhor. Even Kormi, Gyani, Jogi, Mayavadi, they also build the temple. Até mesmo, né, outras linhas, por exemplo, quem é Kormi, Yogi, Mayavadi, outras linhas, eles também constroem templos. If you go India, everywhere temple. Se for na Índia, tem templos, muitos templos deles. All religious people also, they build the temple. Toda linha religiosa, todos os religiosos sempre constroem templos.
At the 10 Muslims, they also built one masjid. Né? Os muçulmanos constroem as At mesquitas. the 10 Muslims Onde tem? together, they also built one temple. Então, Because they discuss about their Quran. Então, se tem 10 muçulmanos juntos, eles vão construir um templo deles, né, a mesquita, para poder eles discutirem sobre o Corão. This is pure. So why not temple name? So this is all religious people, when Buddhist temple, everywhere temple. Então, por que não templo, né? Toda linha religiosa, todo mundo, até os budistas fazem templos. So temple, this is need. Without temple, you cannot gathering here. Look, here how many you have. Então é necessário ver um templo. Se não tivesse templo, como que vocês iam se reunir, né? Olha quantas pessoas tem aqui. Now you have 300 people devotees here. São uns 300, 400 devotos. If you not this temple, you cannot sit on the road. Se não tivesse templo, né? Onde que vocês iam sentar? Vocês não iam ficar sentados no meio da rua, né? If you sit on the road, then police will come and kick out. Se vocês todos sentassem no meio da rua, a polícia ia vir, né? Expulsar todo mundo. So need temple where you all gathering together, discuss Harikatha. Então é necessário haver o templo onde todos possam se reunir e discutir Harikatha, falar sobre Deus. Because without listening Harikatha, you will never fit from Maya. Porque se a gente não escutar Harikatha, a gente nunca vai poder se libertar de Maya. Tava kathamritam tapta jivanam kaviviriritam kalamasavapam savanamangalam srimadattatam bhuvirenanti te bhuridayana tava kathamritam tapta jivanam kaviviriritam kalamasavapam. Todo mundo batendo palmas, por favor. Tapta jivanam kaviviriritam kalamasavapam savanamangalam srimadattatam bhuvirenanti te bhuridayana tapamritam tapta jivanam kaviviriritam kalamasavapam savanamangalam srimadattatam bhuvirenanti te bhuridayana tapamritam tapta jivanam kaviviriritam kalamasavapam savanamangalam srimadattatam bhuvirenanti te bhuridayana. This is Gopi Gita. Srimati Radhika, she uttered this slogan. Esse é Gopi Gita, e foi Srimati Radhika quem falou esse verso. Hey Krishna, your katha, pastimes as like sweet nectar. Ó Krishna, o seu katha, os seus passatempos são como um doce néctar. If you drink the nectar, you will become immortal. Então se você beber o néctar, você vai virar imortal. Did you drink nectar or not? Vocês já beberam néctar ou não? Who drank? Quem já bebeu néctar? People are drink the nectar in alcohol outside. Então as pessoas tomam néctar das bebidas alcoólicas lá fora. If you drink the nectar alcohol, also you will become what do you do? Intoxicated. Então se você tomar esse néctar, né, de uma bebida alcoólica, você vai ficar, né, bêbado, intoxicado, inebriado. This is true or wrong? Não é verdade? True. You are shy, don't want to say it. Vocês estão com vergonha de falar, né? If you drink the alcohol, then you will become intoxicated. Your head start to Se vocês beberem, né, bebidas alcoólicas, esse néctar do álcool, vocês vão ficar intoxicados, né? A cabeça fica tonta, né? then you lose many things also. E vocês acabam perdendo muitas You coisas. drink the alcohol, then lose money, Se você beber, né, você perde dinheiro, lose your energy, perde sua lose energia, your brain. perde seu cérebro, sua cabeça. This one.
Não é verdade? You lose everything. But if you drink the Krishna Kathamrita Amritam, you will become immortal. Mas se você beber esse Krishna Katamritam, né, esse néctar dos passatempos de Krishna, você vai virar imortal. Understand? Tava Kathamritam Tapta Jivanam. If you drink the sweet nectar and pastimes of Krishna Kathamritam, then you free from all kinds of Maya. That is the three-folds of Maya. Free from three-folds of Maya. Então, se você beber esse néctar dos passatempos de Krishna, Krishna Katamritam, você vai ficar livre de Maya, livre dessas 3 misérias de Maya. Maybe your question, who says this? Você pode se perguntar, mas quem que está falando isso aí? Where is the evidence? Onde que tem a prova disso? Who drank the sweet nectar and pastimes of Krishna? Quem já bebeu esses passatempos de Krishna tão nectários? For this regard, saying Kavi Vilitam. Kavi means the poet that's called Brahma, Shiva, Narada. Então por isso que esse verso tem essa palavrinha Kavi, que significa esses grandes poetas como Brahma, Shiva e Narada. Brahma, Shiva, Narada. When they discuss Krishna Katha, Krishna Nam, they completely were intoxicated. And their heads start to spin. Quando Brahma, Shiva, Narada, né, quando eles, por exemplo, eles falam sobre Krishna, Krishna Katha, eles ficam totalmente inebriados, intoxicados, eles ficam tontos. Then you see everywhere Krishna, 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 Krishna. Ficam com a cabeça girando, eles só veem que em toda parte só tem Krishna, Krishna, Krishna. So Kavi will kalma sapam, all your kalmas, everything, all your sinful activity automatically destroyed. E aí esse verso diz, kalma sapam, kalma significa todos os seus pecados, suas atividades pecaminosas são automaticamente destruídos. Understand? Avidya, asmita, rag, desh, vijay, pap, biz. Sinful activity, everything is what? Destroyed from your heart. Todas as atividades pecaminosas, ignorâncias, tudo isso é destruído totalmente do seu coração. So tava kathamritam tapta jivanam kavi vilitam kalmasas. Sravana mangalam. If you listen Krishna Katha, then all your auspiciousness, mangal will manifest in world. E se você ouvir Krishna Katha, tudo que é auspicioso, bom, vai surgir no seu coração. Sabala mangalam srimadatam. All kinds of sri, good qualification will come in your heart. E todos os Sri, ou seja, todas as boas qualidades vão vir para o seu coração. Dharma, artha, kama, moksha. Dharma means religion. Artha means economical development. Então, Dharma, Artha, Kama e Moksha. Dharma significa religião, religiosidade. E Artha, desenvolvimento econômico. Kama means all kinds of facilities you will get. Kama significa que você vai obter todo tipo de facilidade material. Even material facility you will get. What you say to the transcendental. Se até facilidades materiais você vai conseguir, o que dizer de facilidades espirituais, transcendentais? Or mukti, automatically get the liberation. E mukti também, automaticamente você vai obter a liberação. So for the Srimadatam, one who glorifies pastimes of Krishna, he is called the best donor. E aquela pessoa que glorifica os passatempos de Krishna, ele é a pessoa, a pessoa mais solidária que existe. So again chant. Tava Cantem de novo. Kathamritam tapta jivanam kavi vidiritam kalmasaham Sravana mangalam srimadatam Udivinandike Horidajana
duration of journey 24 hours. Eu não vou tomar mais tempo de vocês, porque eu tô numa viagem já de quase 24 horas, o tempo total da minha viagem. Tomorrow will be fire sacrifice, right? 10 o'clock will be fire sacrifice. Amanhã às 10 da manhã vai ter sacrifício de fogo aqui no templo. Mangalarti what time? 6 o'clock. Mangalarti às 6 da manhã. Then little bit morning walk. Aí a gente faz um pouquinho de uma caminhada matinal. Then little Harikatha. Um pouquinho de Harikatha. Then breakfast. Café da manhã. Then fire sacrifice. Aí vai ter sacrifício de fogo aqui. Understand? Without fire sacrifice, temple will not purchase food, need also fire sacrifice. Though Harikatha is fire sacrifice, but Shastra saying no, have to perform fire sacrifice. Don't fire sacrifice the temple now? No, I told you do Nam Sankirtan is fire sacrifice, but need also fire sacrifice. Então, apesar da gente estar fazendo o Nama Sankirtana aqui, a gente está cantando santos nomes, isso já é um sacrifício de fogo. Mas, de acordo com as escrituras, né, tem um estabelecimento do templo e tal, tem que ter um sacrifício de fogo, que vai ser amanhã. Then evening, what evening program? Yeah, or tomorrow evening, and they will give the address. Everybody come. Tá, amanhã à noite, depois eles vão... Então, vai ter a cerimônia de fogo aqui amanhã. E depois eles vão divulgar o endereço do programa de amanhã à noite. Todos venham, vão ao programa. Tá na agenda, né, no Facebook. Then again, I will come here. I think that time also nice, complete also. Complete, I think. E eu acho que quando eu voltar aqui em São Paulo depois, já vai estar tudo bem lindo, bem completo. Now not complete. Agora não está completo ainda. Shiva Jaya Jaya Gora Chandi. Todos prestem reverência à deidade. Hare Jano
Hare
Pai, você está pedindo a misericórdia dele. E se você pede, Mahaprabhu nunca recusa. Então vamos, todo mundo बिहारी श्री राधा बिहारी जीव की जय। जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। जय नित्य लीला वरिष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत सिद्धवामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विप्रदान शिवानंद गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला वरिष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। गुरु गोस्वामी महाराज भक्ति रख सिद्धर गोस्वामी भक्ति गोस्वामी महाराज की जय। रूपान गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। आनंद कटी वैष्णव वृंद की जय। राधा संसुंदर राधा मदन राधा वृंद राधा गोपीनाथ चंद्र जीव की सवेद गौरव भक्त वृंद की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशक सिंह देव की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। आनंद कटी वैष्णव वृंद की जय। सवेद गौरव भक्त वृंद की जय। एकादशी महातिथि की श्री राधा गोविंद देव जीव की जय। सचिनंदन गौर हरि की गौर प्रेमानंदे। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सत्वत्ते नमो नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री गुरुदेव की जय। महाराज की जय।